Então tá. E daí, tudo tranquilo contigo? Tranquilo, professor. Tá. Eu vi o teu processo aqui. Deixa eu olhar aqui. Eu vi aqui, a tua dúvida seria na questão das vigas de baldrame, né? Isso. Tá. Então, deixa eu pegar ele aqui, que eu salvei lá na tua pasta. Ué, não salvei? Estranho. Salvei em algum outro lugar. Deixa eu abrir lá e salvar. Nós estamos na seguinte situação, Giovanni. Eu até tinha que ter mandado uma mensagem para ti e acabei esquecendo. Uhum. Porque assim, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu salvo isso aqui. Bom, depois eu vejo e salvo depois. Tá, eu vou reproduzir o vídeo aqui, daí nós começamos a conversar, tá? Uhum. Estava lançando aqui as vigas de baldrame no projeto e daí me surgiu uma dúvida. Não sei se vai aparecer bem aqui. A viga de baldrame eu lanço ela só em lugares que eu vou ter paredes, né? Onde vai ficar por baixo de parede. Que nem eu tenho aqui os pilares, esses da distribuição aqui, e eu vou ter a viga em cima, no caso, mas a viga de baldrame eu não preciso fazer embaixo, né? Eu faço viga de baldrame só onde que realmente vai ter uma parede em cima, né? Tá, vamos lá. Então, assim, ó, eu vou botar aqui na tela e vou tentar te explicar aqui. Se tu lembrar, por exemplo, das aulas de isostática, tá? Aí fica fácil de tu entender esse processo. Uhum. Isso aqui é pilar? Não, aí é só uns bancos que tem aí. Tá. E aqui passa a rede de viga e pilar, nesse risco preto. Isso, aham. Tá. Ok. Assim como aqui assim, também passa. Isso aí vai ter só pilar, porque é uma varanda essa parte, é uma varanda coberta, mas é a parte externa ali. Tá. Então aqui tem um pilar, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Isso aí, aham. Beleza. Então como é que funciona a estabilidade da peça? A estabilidade da peça é o seguinte. Aqui embaixo desse pilar, tu tem uma sapata. Aham. Certo? Então, tu está tendo um equilíbrio para que esse pilar, tu calculou a estrutura, tem um equilíbrio para que esse pilar não afunde. Uhum. Tá certo? Quer dizer, se tu tem uma carga ali de 10 toneladas, de 100 toneladas, de 500 toneladas, não interessa quanto é a carga. Interessa que o cálculo que tu fez na tua fundação, tu cerceia o movimento de afundamento. Tá? Então, esse movimento está cerceado. Agora, quando tu vai cercear esse movimento, ainda ficam dois movimentos, se tu lembrar lá das aulas de isostática, ficam dois movimentos livres, Sim. que são correr na horizontal, tá? E o movimento rotacional. Sim. Tá certo? Bueno. Então, o que tu faz? Tu lembra que, se tu pegar e estiver chegando neste pilar, por exemplo, aqui, ó, uma viga até aqui, tá?
e ela não transpassar duas faces do teu pilar, ou seja, ela vir aqui, passar dentro dele, ir para lá e amarrar no outro, assim como os pilares de canto, vir aqui e vir uma outra no sentido oposto, ou na sequência, se não for de canto, tu cerceia o movimento horizontal. Isso, Tá? Então, tu, no mínimo, dentro de cada um desses pilares, precisa passar uma viga que ela ultrapasse, independente de ter parede ou não sobre ele, ultrapasse duas faces. Uhum. Então, o que seria isso? Seria assim, ó, tu tem que vir aqui, vamos supor, tu precisa passar com esta viga de baldrame fora, aqui, independente de ter parede. Ali eu puxei igual, Tá? Não vai ter parede aqui. Não. É uma varanda. Isso. Para gerar estabilidade nesta estrutura, tu tem que fazer uma viga de baldrame que transpasse todo o pilar neste sentido. Uhum. Isso eu fiz. Então, assim, ó, se tu tem um pilar e neste pilar estão passando em duas faces deles uma viga amarrando o sistema à estrutura total, gerou estabilidade, independente da parede. Uhum. Parede tem dois tipos de estrutura. Parede, ela gera, tem a função estrutural quando ela é uma parede portante. Uhum. Tá? A alvenaria, portante. Mas quando não, ela é uma alvenaria de vedação. Tanto faz ser uma parede, como ser uma de alvenaria, como ser de madeira, como ser de PVC, que ela não tem função nenhuma frente à estrutura. Tá? Então, o que nós temos que ver? Nós temos que ver assim, ó, para que tu gere segurança, estabilidade, resistência nessa estrutura, tem que a viga passar sobre duas faces de qualquer pilar. Uhum. É comum, assim, ó, a gente encontrar obra que pilares de centro, as pessoas fazem uma estrutura de pilotis, tá? Nos pilares de centro, eles não amarram com outras vigas. Uhum. Assim, ó, se houver recalque em algum ponto da fundação, ela não tem amarração nenhuma. Essa carga não será transmitida para o entorno. Então, Sim. isso é contrário à norma técnica. E é comum todo mundo fazer. Então, por exemplo, tem profissionais que, eventualmente, devem ter pouco conhecimento de estrutura e fazem uma casa sob pilotis e lá na cabeça das sapatas não fazem vigas de amarração. Sim. Então, no mínimo, em 2 sentidos do pilar, tu tem que passar uma viga amarrando o sistema. Uhum. Para evitar de mexer e Para tu afundar. ter uma ideia, eu tenho uma perícia em Passo Fundo, tá? Onde houve recalque, numa situação assim, e o engenheiro, infelizmente, perdeu a ação, o responsável técnico pelo projeto e execução, perdeu a ação, teve que indenizar a casa do cara lá. Tá? Por quê? Porque ele não amarrou o sistema e houve recalque de fundação. E esse recalque, ele se deu em parte da casa. Se o recalque ele é homogêneo, tá? Uhum. Se ele tem amarração, ele é uma transmissão de carga pelas vigas de amarração. Parte da carga, não é que tudo isso vai acontecer assim, mas Sim. parte da carga ela se transmite para outras. Muitas vezes tu tem uma estrutura e tira um pilar, claro que tem que ser calculado para tirar um pilar de uma estrutura, mas a estrutura não cede. Por quê? Porque houve uma redistribuição de carga entre as outras. Então, assim, ó, sempre, independente de ser viga de baldrame, independente de ser viga intermediária, independente de ser um prédio de 100 pavimentos, tá? Tem que passar uma viga em duas faces do pilar, por 2 motivos. Primeiro, para a questão de amarração, e segundo, para a eliminação do comprimento de flambagem. A diminuição do comprimento de flambagem. Que o comprimento de flambagem do pilar ele é medido de viga a viga. Tá? Então, tu não precisa fazer as tuas vigas aqui assim,
em cada pilar fazer ela transversal aqui assim, mas em duas faces do pilar ela teria que passar. Longitudinalmente pode ser assim, pode ser aqui. No pilar de canto, tu vai passar no outro sentido, que automaticamente esse de canto vai ter uma viga chegando numa face do pilar e saindo na outra face do pilar. E aí a estrutura está estável. Tá? Então, tu não precisa fazer essas neste sentido, mas, por exemplo, aqui tem um pilar, né? Tem, Tá. Então, o que que acontece? Vamos supor que esse pilar fosse só esses dois aqui, hipótese. Aqui não tem parede. Aqui tu tem que vir com uma viga de baldrame e amarrar nesse pilar, automaticamente tu chegou numa face, saiu na outra face, aqui, chegou aqui. Vamos supor que não viesse mais para cá, mas eu não vou amarrar tudo isso aqui. Bom, então amarra nesse. E aí tu chegou nessa face e saiu nessa. Ou, preciso nessa? Não necessariamente. Por que tu faria? Eu tenho que ter duas faces amarradas, então eu sigo para cá. Não tem problema. Aqui tu não vai ter parede, tu não precisa fazer. Tá? Claro que a estrutura de um pilar, quanto mais amarrada ela estiver, com mais faces amarradas, elas vão suplantar a questão do apoio de segundo gênero e daqui a pouco ela tem, naquele ponto, tem um engaste. Entende? Mas no mínimo 2 tem que ter para gerar estabilidade. Isso é bom não só para o trabalho, mas principalmente quando tu for trabalhar, por exemplo, vai fazer uma casinha lá que você, não sei se vocês ainda estão fazendo casinha, mas hipótese, vai fazer um projeto lá, qualquer, tá? Faz uma casinha Minha Casa Minha Vida sob pilotice. Vai chegar um pedreiro lá e vai dizer o seguinte, ó, não precisa fazer viga de amarração nos pilares de centro. E aí o pilar de centro sai da sapata e não está amarrado em nada. Se houver recalque naquele pilar, a casa trinca inteira e não tem amarração nenhuma. Sim, vai afundar só aquela parte ali dentro. Só aquela partezinha ali. Por quê? Porque não vai distribuir para o restante, porque não existe ligação. Não é? E este pilar, dependendo também, é difícil, mas um evento lateral, por exemplo, não um vento, porque teria que ser um vento muito forte para acontecer isso, né? Tem que ser uma tempestade altíssima, mas um esforço lateral que tenha nesse pilar, ele pode correr. Entende? Por quê? Porque o comprimento de flambagem dele, ele pode flambar, porque o comprimento de flambagem dele vai de viga a viga. E neste caso, sem a viga, vai da sapata que está lá embaixo até a viga intermediária, numa casa sob pilotice. E é o que mais se vê. Quando a gente chega, por exemplo, numa casa e o cara não fez, eu tive um exemplo desses há uns tempos atrás, agora em Sarandi. Simplesmente não paga, mano. Não paga a vistoria. Alguns colegas, até na caixa mesmo, muitas vezes não se apercebe e vai e toca o barco. Mas assim, ó, se tu vai verificar e não tem um pilar com uma amarração em duas faces, numa viga de baldrame ou numa viga intermediária, não é pago. Sim. É fácil de tu entender o sistema se tu pegar e comparar esse sistema com uma viga nervurada. Por que a viga nervurada, ela vence grandes vãos? Uma laje nervurada vence vãos maiores que uma laje simplesmente apoiada. Por quê? Porque ela é traçada de vigas de amarração. Ela já é toda amarrada, né? Ela é toda amarrada. Então, assim, ó, em função disso, em função daquela colmeia que se gera, ela vence vãos maiores. Entende? Então, quanto mais amarração, mais sólida, mais estável é a estrutura. Tá? Deu para entender, assim, a questão de como tu agir ali? Sim, agora. Agora sempre que tu tiver um pilar, independente se tu tem parede ou não tem parede. Tu tem que ter uma viga passando em duas faces dele. Seja contínua ou seja oposta, perpendicular, transversal. Vamos supor, mas eu poderia fazer uma viga A45? Poderia. Muda o sistema do momento exercido nesse pilar. Mas o ideal seria assim, ó, sempre ângulos de 90.
Acho que fechou todos os 90 ali, não teve nenhum diferente. Não quer dizer que não possa ter de 45. Até teria na parte das celas lá, mas lá tem que ser parede de concreto armado, daí não vai ter pilar, né? Ela é toda maciça daí. Sim, não, aí é tranquilo. E nesse caso também, como ela é toda a estrutura lá vai ter que ser de concreto armado. Eu faço viga de baldrame, ou como é que é feito normal daí? Quase. Aonde? Nessa parte das celas, que é tudo de concreto armado. Sim, sim. Faço normal. Peraí, eu não sei como que é isso daí. Tu, na realidade, vai ter ela, a fundação de microestacas, como? A minha ideia era fazer microestaca. Quantos pisos é? 2 pisos. Tá. Então, existem dois sistemas. Existe a parede de concreto. Uhum. Agora, ela tem que transmitir carga para as microestacas. Uhum. Então, tu precisa... Ó, sabe aquele sistema que o Jarré usa de concreto? Mais ou menos que nem aquele lá tem que ser. Então, tu pode ver que ele monta uma estrutura, monta uma viga de baldrame, monta uma estrutura, tá? E daí ele começa, sob as vigas, ele começa a fazer, a não ser que seja um pavimento, aí ele faz os blocos. Teria que ter uma armadura que distribua esta carga para as micro. Uhum. Vamos supor que tu tem lá 2,5 metros de micro em micro. Essa parede, se ela tiver o suporte de carga para vencer o vão de 2,5, que é um vão pequeno, ela poderia ela mesma funcionar como viga. Sim. Ou tu ter uma viga de baldrame embaixo, uma viga de amarração em cima, mas a estrutura em si tem que vencer aquele vão. Até... Ou com a própria parede, portanto, ou com uma viga inferior e uma viga intermediária. Tanto faz. Tá? Sim. Então, claro que parede de concreto tem uma resistência portante muito maior. Só que em um determinado momento ela vai ter que vencer o vão. Onde é que vai ser isso? Em cada andar ela tem que vencer aquele vão. Uhum. Para descarregar em algum... ou nas fundações lá embaixo, ou nas estacas, ou numa... Porque o portante, ele tem que descarregar na fundação. Sim. Tá? Se tu tivesse uma fundação contínua, não fosse microestaca, fosse uma sapata corrida, tá? Armada, por exemplo, tipo um ciclópico, mas armado. Sim. Poderia botar parede em cima de parede, que essa distribuição é constante sobre todo o trecho da parede. Uhum. No caso de ser viga microestaca, ela vai ser pontual a distribuição. Daí tem que amarrar com a viga de baldrame para poder largar O em cima. ideal seria tu fazer uma amarração para que sustente essas duas estruturas, os dois pavimentos, né? E aí dali para cima, daquela viga de baldrame que vai sustentar aqueles dois pavimentos para cima, ela é parede portante, parede sobre parede. Mas aquela viga vai sustentar o vão. Sim. Eu já coloquei a viga de baldrame, mas eu não tinha certeza, que não tinha muita coisa para procurar sobre isso. Ou isso, ou tu arma a parede para vencer, a parede de concreto para vencer aquele vão. Uhum. Mas dá uma coisa pela outra. Porque essas paredes, elas são malhas, né? Sim. Essas paredes de concreto. Ela não tem uma estrutura para vencer vãos horizontais, ela tem uma estrutura para se manter estável. Isso, ela é uma malha só que vai ali. É uma malha. Então, essa malha, ela vai descarregar em algum momento sobre este vão. Uhum. O que não quer dizer que tu não possa concretar, armar a ferragem de viga de baldrame e essa ferragem ser dentro da tua parede, da mesma espessura. Entende? Se o vão é pequeno, as seções serão pequenas também, né? Uhum. Tá? E o resto, Giovanni, como que está? A cobertura ali eu consegui resolver a parte do telhado. Eu vou fazer, eu dividi ele, no caso, eu não sei se eu tenho como mostrar para o senhor. Tem. Aqui. Eu saio daqui, deixa eu fechar aqui, e eu paro de apresentar, eu acho que tu consegue apresentar. Tá, daí eu te mostro aqui. Não.
Vou tomar um chimarrão. Enquanto isso, eu cheguei agora de viagem. Eu fui a Ijuí hoje, fazer vistoria. Ijuí, Cruz Alta, Ibirubá. Mas nós temos tempo. Eu tenho aula às 7. Até às 7 a gente tem tempo. Não, tranquilo, já vou botar aqui já. Aí, Uma consegue? coisa... Consigo. Acho que está... Consigo. Uhum. Tá aqui. Pode. Tá piscando a imagem, parece? Não sei se para ti também. Não. Não? Ah, então é só aqui. Deixa eu mostrar aqui. A cobertura, então, eu fiz aqui. Essa parte